boa noite a todos, né? Uma satisfação grande esse convite, mais uma vez. Já não é a primeira que fazemos, né, por esse grupo nosso de estudos de problemas brasileiros. Lembrando o EPB, né, e o SPB, tempo que nós tínhamos realmente que nos esforçar na escola para passar de ano e nessas duas disciplinas que muito nos ajudaram na nossa formação política, social, de organização do nosso país. Bom, eu venho como você sabe, eu vim da educação física e rapidamente entrei na política por força da necessidade e fui fazer economia para que tivesse um conhecimento maior, que eu via naquela época que o MDB estava crescendo. Eu falei, eu quero ocupar alguns cargos né, nessa marcha que estava acontecendo no Brasil na década de 70. Aí acabei sendo vereador, prefeito de Cambé. Antes disso, no meio do caminho, fui secretário municipal de administração, secretário de Fazenda, criei uma companhia de desenvolvimento. Já com 36 anos, me tornei secretário da Fazenda do Paraná, do governo Álvaro Dias. Foram 4 anos dos mais prósperos da história do Paraná, onde nós tivemos a honra de implementar os mais importantes programas que temos até hoje, né? Como o manejo de solos e águas, microbacias, que já tinham começado um pouco no Richa e no Álvaro com o Osmar, que o Osmar, antes do governo do Álvaro, estava na Café do Paraná, e fizemos assim, na época tinha mais de 60 práticas rurais. A microbacia, né, algo que começou aqui em Londrina, que eu lembro, né, claro que eu faço a história a partir da minha leitura aqui, que o Luiz Ganassim, da Carpa, me trouxe em Cambé, na propriedade do Najib Abud, que tinha começado a fazer os canais a céu aberto, depois passou para os Murundum e depois para o canal a céu aberto. E foi dali que, quando no governo do Richa, ele começa a assumir essa função de fazer as microbacias, e o Osmar que tocava isso, depois da Secretaria da Agricultura. Como eu queria agradar o Osmar, né, eu era secretário da Fazenda para ser candidato ao governo, na sucessão do Álvaro, eu enchi o Osmar de dinheiro, que a Secretaria da Agricultura sempre é bem pequenininha, né? Qualquer quantidade que você punha já era um mundo, né? Eu me lembro que tripliquei o orçamento do Osmar, falei, ele já trazia o projeto, falei, faça. Foi muito bonito aquele tempo de obras em todo o Paraná. Aquilo me deu uma experiência em 87, 90, como secretário da Fazenda. Eu fiz um convênio com a Secretaria de Berlim. E fui lá conhecer o programa fazendário de Berlim, que ele fazia para os países em desenvolvimento. Benito, acho que está aberto o teu som ou de alguém. Aí começamos a discutir. Fui lá para Berlim conhecer o modelo europeu, né, alemão, que é o padrão europeu, e lá eu vi que eles já tinham o IVA, que eu tinha estudado no curso de economia, mas passava por cima, né, dessa. Falei, mas IVA, caramba, um só imposto na base do consumo, e nós temos 3, né? Nós temos o ISS municipal, temos o ICMS estadual e o IPI federal. Falei, puxa, que coisa boa, né? Um imposto nacional, cobrança única, destino, acaba com essa confusão de bens e serviços. E vim desde aquela época pregando no Confas. Depois eu cheguei no Congresso em 91. Já fiz o projeto de unificação do ICMS para virar um IVA nacional, destino a acabar com as barreiras interestaduais. Então, a luta pelo IVA é uma luta de mais de 36 anos, 37 anos, porque eu fui estudando o IVA e vi que ele é o grande imposto do consumo nos países, né? 174 países hoje, o Brasil vai ser o 175, que vai ter um imposto de valor agregado, cobrança destino e alíquota por fora. E nós acrescentamos aqui na discussão há 10 anos, eu conheci um engenheiro do ITA, que está em Joinville há uns mais de 30 anos, levado pelo Luiz Henrique para lá, que ele tinha criado uma ferramenta de cobrança eletrônica. Aí fizemos uma reunião em Curitiba para conhecê-lo e o projeto dele, e falei, mas rapaz do céu, chama Miguel Abuabe, o teu projeto e o meu é um encaixe perfeito, né? É uma conexão
É um IVA tradicional, né, no modelo clássico europeu da OCDE, de débito e crédito, mas com cobrança eletrônica, sem ter necessidade de fazer o ato declaratório. Ele explicava naquela época, eu passei a defender, porque o Brasil tem o mais moderno sistema de nota fiscal eletrônica do mundo e o mais moderno sistema bancário e robusto do mundo. Só que a nota fiscal brasileira não conversa com o boleto do pagamento. Quando você tira uma nota fiscal, a loja lança um boleto, né? E ela não conversa. Uma é digital, outra é analógica. Então, os fiscos do Brasil, federal, estado, município, não conseguiram fazer essa conexão de débito e crédito para controle desse pagamento do imposto. Então, nós percebemos ali que a tecnologia faria a diferença nessa discussão. Foi a partir do Miguel que eu vinha 20 anos antes tentando convencer no modelo clássico. Ah, mas burocracia por burocracia, fica do jeito que está. Passou o governo Fernando Henrique com a oposição do então secretário da Receita, que se opunha, e o Fernando Henrique tinha, na campanha de 90 e 94, assumido compromisso com a nação com a reforma tributária. E o secretário dele não deixou. Né? Não deixou, eu briguei, lutei, não deixou. Entrou o governo Lula, também não conseguimos convencer, mas eu fiz o Super Simples. Né? Fizemos, em 2006, o Super Simples nacional, que só tinha o Simples federal até 2006. No Super Simples já tinha uma experiência né, foi uma baita experiência maior do Brasil e do mundo, de unificar os impostos numa só cobrança, no faturamento, na receita bruta, não no débito e crédito. Então, você apura a receita bruta da nota fiscal e, no final do mês, a empresa declara quanto foi de receita bruta, ele vai no portal da Receita e aplica a alíquota do setor dele, que tem. Mas para fazer o simples, eu tive que fazer 21 faixas e 5 tabelas. Depois acrescentou mais uma sexta, uma sétima tabela. Então, a experiência de unificar o imposto já tínhamos e consagrada. As empresas migraram para o Simples. Hoje, 95, 96% das empresas estão no Simples Nacional. E criamos também, na mesma época, o MEI. Hoje tem 16 milhões de MEIs, 7, 8 milhões de microempresas e menos de 1 milhão de lucro real ou lucro presumido. Então, você tem o MEI, o micro e pequena empresa, né? O lucro presumido e o lucro real. Então, você tem várias formas de cobrança que virou essa anarquia. Né? O IBPT calcula que tem 35 mil normas ativas tributárias. Né? E desde a Constituição de 88, 450 mil normas foram editadas. E nós vamos trocar isso por uma só lei. Né? Uma só lei, um só regulamento, uma só cobrança. Então, o que é que nós temos que eliminar? Quais os inimigos da economia que travaram a economia brasileira nesses últimos 40 anos? Porque o Brasil foi estrondoso de 1900 até 1980. Foi o país que mais cresceu no mundo. Inclusive, dos 50 anos anteriores a 1980, o Brasil quase deu o dobro de crescimento anual dos Estados Unidos, 6,3 contra 3,5. Mas por que parou? Parou por quê? Porque quando começou a entrar em vigor esse sistema tributário, que foi criado em 65 pela Emenda Constitucional 18, havia, assim, na Europa estava sendo criado o IVA, porque ele foi concebido na França na década de 20. Ele levou 30 e poucos anos de convencimento para substituir aqueles impostos de consumo da época. Tinha países que tinham 300, 400 impostos, cada item de bem e serviço era um imposto na época. Passava do município para outro, era imposto. Passava não sei o que, era outro imposto. Do sal, do óleo. Então, você tinha do ferro, cada um. E aquilo foi concentrado na Europa na década de 50, começou pela França e depois esparramou pela Europa e hoje está no mundo inteiro, que os bens e serviços têm que ser tributados numa única tributação. Eles são siameses, né? E quando você
fala em produção, né, a formação do PIB, Produto Interno Bruto, é a formação que é a produção de bens e serviços. Então, o PIB brasileiro, hoje está em 11 trilhões, é a soma da produção de todos os bens e serviços. Então, um telefone desse aqui está cheio de bens e serviços. Tem tecnologia, tem o advogado da empresa, tem o engenheiro, tem o arquiteto, aqui tem o contabilista, aqui tem o transporte de navio, de avião, tem o transporte interno, tem a segurança do prédio, aqui tem o setor de limpeza e tem todos os insumos, né, que foram adquiridos, industrializados, a tecnologia, o Reuters. Então, quando fala, o setor de serviço é 2/3 da economia. É sim, porque está embutido nos bens, né? Então, e um no outro. Na agricultura, aqui o pessoal da agricultura, o agricultor está cheio de serviço, né? Ele contrata o caminhão, ele contrata a máquina, ele contrata, né, hoje a tecnologia da informação, né? Ele tem assim a oficina que dá respaldo, né? Então a prestação de serviço e a produção de bens, elas são unas, não são divididas. Isso que eu quero dizer porque o Brasil fez uma divisão desnecessária e prejudicial. Esse sistema produziu as maiores iniquidades tributárias do mundo. Ele produziu o maior contencioso tributário do mundo, que é o que nós temos que eliminar da face da terra, de 75% do PIB. Uma dívida ativa de 5 trilhões, 5% do PIB, 50% do PIB. Né? O contencioso de 75% do PIB, 50% do PIB de dívida ativa, 2% do PIB de burocracia, 7% do PIB de renúncias fiscais. Então, aí cria DIFAL, cria substituto tributário, aí vem refis. O Brasil tem mais de 90% do contencioso tributário do mundo. Então, é a bagunça, é o manicômio tributário, é o carnaval tributário. E o que me deixa assustado, que quando eu entro na discussão nacional, eu faço parte de vários grupos de economistas e tributaristas, eu faço as minhas contas, eu brinco, né, com o data Howley, né? Eu tenho tanta familiaridade com os números dos impostos que eu faço conta, faço projeções. Ontem, um economista publicou no Instagram tem o Eco Descomplicado, ele está sempre fazendo gráficos muito bacanas, e ele colocou que no ranking dos emergentes, o Brasil tem lá a maior tributação no mundo, mas no ranking internacional, mundial, ele é o 24º, né, no mundo. Eu falei, olha, você tem que tirar desses 32,4%, você tem que tirar 2,55%, que é o fundo de garantia, que não é imposto, é um salário do trabalhador que é recolhido na folha, que financia a água, esgoto e habitação, não é um dinheiro público, é um dinheiro privado. O Sistema S e o PIS/COFINS, que é um dinheiro dos trabalhadores, que 60% do PIS/COFINS, do PIS/PASEP, desculpe, não o COFINS, do PIS/PASEP, 60% do PIS/PASEP vai para o seguro-desemprego e 40% vai para o BNDES. Então, o Fundo de Garantia financia empresas e o 40% do PIS/PASEP financia empresas. Né? Quer dizer, do dinheiro público, você não tem dinheiro público para a obra e está financiando o setor produtivo. Então, eu falo que a carga tributária mesmo do Brasil é 29,9%. Quer dizer, assim mesmo é grande para um país emergente. Né? Não estou justificando nada, só estou dizendo para ter a compreensão do que nós estamos falando. Então, analisando esse baixo crescimento brasileiro, né, essa concentração da riqueza brasileira que é acima da média mundial, eu cheguei à constatação de que o grande responsável pelo atraso da economia brasileira é o sistema tributário que matou a competitividade das empresas,
matou e mata os empregos, mata o salário líquido, mata o lucro das empresas e mata o poder de compra das famílias e mata o crescimento econômico. Então, você vê vários estudos, inclusive um outro, uma outra entidade que publicou ali quais são as causas que tem do baixo crescimento, mão de obra, nada disso. Se você tem uma regra econômica onde o tributo não afete a concorrência, como afeta no Brasil, as empresas vão crescer e prosperar. E o melhor programa industrial de um país de desenvolvimento é um sistema tributário neutro. E o melhor programa social de um país é um sistema tributário que diminua a regressividade, né? Então, eu venho trabalhando isso em várias frentes, né? E essa frente da reforma é para eliminar, acabar com a guerra fiscal dos 5 impostos. Dos outros fica para depois. ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS representa 40% da arrecadação nacional, 13% do PIB. A arrecadação média brasileira é 33%. Quer dizer, vamos pegar o PIB de 2 anos atrás, que deu 10 trilhões. 3 trilhões e 300 é a arrecadação nacional, incluindo o fundo de garantia tudo. Então, 40% desse 3.300 são os impostos de consumo, que estão dentro dos preços relativos. Aliás, a tributação sobre os preços e sobre os bens e serviços é bem maior. Ela leva 75% do PIB, porque você tem que somar a folha de pagamento, os outros encargos da folha, né? Você tem que somar aí também o fundo de garantia, né? E os outros parafiscais que estão dentro dos preços. Então, só 25% da arrecadação brasileira vem do imposto de renda e patrimônio, sendo que o imposto de renda ocupa quase 21% e o patrimônio, que é os impostos patrimoniais, né? IPTU, IPVA, ITR, ITCMD e ITBI, menos de 5%. Então, 75% dos impostos do Brasil estão nos preços pagos e consumidos pela população. Nos Estados Unidos, só 40%. Por isso que qualquer produto americano é muito mais barato, né? Um carro tem, né? Então, a tributação, e pior, e pasme, não é só o 13% arrecadado que está no preço. Toda vez que um governador está dando incentivo fiscal para uma empresa, ele está entrando no bolso do consumidor. Ele não tira esse dinheiro do tesouro, do orçamento. Ele passa ao largo do orçamento e do tesouro. É um incentivo dado no imposto. Então, e ele dá para a empresa. E ao receber esse incentivo, a empresa não tira do preço, ele mantém no preço e usa esse dinheiro para o seu negócio, né, e aumenta o seu rendimento, aumenta o seu lucro. Bom, eu também levantei imposto por imposto. Quanto que tem de incentivos fiscais nesses 5 impostos? Tem 365 bilhões em PIB de 10 trilhões, 3,65% do PIB. Quanto tem de inadimplência? O que é a inadimplência do imposto? A empresa declara no final do mês certinho, ele fez a nota de entrada, a nota de saída, o contador dele apurou, ele fez a guia e não recolheu, porque ele tinha que pagar a folha, ele tinha que pagar o seu fornecedor. Então, esse imposto que ele fica devendo, que ele declarou e fica devendo, é diferente da sonegação, né? Nesse caso, ele só deixa de fazer o pagamento do imposto, 2% do PIB ao ano. E mais a burocracia, porque o Brasil é o país mais complexo do mundo em sistema tributário, e esses 5 impostos têm um custo de 2% do PIB. Aliás, de 1% do PIB. De 1% do PIB. O total do custo burocrático é 2%. Só desses 5 impostos, 1% do PIB. 2% de inadimplência, 1% de burocracia e 3,65% de renúncias fiscais, que vai dar 6,5%, com 13, 19,5%. Então,
o consumidor paga 6,5% do PIB a mais do que deveria. Então, o objetivo da reforma, da criação do Imposto Único Nacional, é eliminar essa gordura e essa moleza que as empresas têm. E nós vamos, porque lá no texto constitucional está, não pode mais dar incentivo, né? A cobrança vai ser eletrônica no modelo do Miguel Aboab, ela vai ser instantânea no ato da liquidação da compra. Você passou o cartão, o tal do split é isso, o dinheiro da empresa vai para a empresa e o dinheiro do governo fica retido no débito e crédito. Quando ele chegar na venda final, ele vai para o governo federal, estados e municípios. Ele vai splitando, né? O split é uma duplicação é um compartilhamento, né? Uma divisão do imposto, da compra. Então, o modelo que está concebido não vai ter custo burocrático, porque não vai precisar nem fazer contabilidade, nenhuma empresa precisa mais, a não ser preencher a nota eletrônica, vai ser obrigatória a nota eletrônica, e o pagamento do imposto pelo meio eletrônico. Se ele não cumprir isto, ele vai ter 50 mil fiscais na rua para controlar isso. E como é que nós estamos amarrando? Hoje, o agricultor brasileiro ele é o mais sacaneado do mundo. Muita gente fala que o agricultor não paga imposto. Isso é uma lorota dos grandes centros empresariais do Brasil, né? O agricultor deixa de receber o imposto que ele paga. Como ele é primário, ele é não contribuinte da legislação do ICMS e dos impostos federais. Então, ele tem lá um tratamento diferenciado. Mas só que tudo que ele compra, e o agricultor, num preço de uma soja, do milho, do trigo, de uma carne, ele gasta até mais da metade do preço do que ele vende em compras de insumos, né? Dependendo do produto. E todas essas compras têm impostos. Ele comprou um trator, tem imposto. Pagou a conta de água, a conta de luz, conta de telefone, comprou peças, comprou a semente, comprou o adubo, comprou o agroquímico, tudo. Ele contratou o caminhão, fez o transporte, tudo tem imposto embutido. E ele paga e não se acredita. Não se acredita. Há um estudo da LCA, encomendado pela CNI do ano passado, que levantou quanto que tem de cumulatividade de impostos, que são os impostos que não que eles ficam dentro dos preços de cada elo da cadeia produtiva. O setor agrícola, 12%, o industrial, 7% e o serviço, 12%, incluindo o comércio varejista. Mas como é que é isso? É essa conta que eu te falei. Você faz a tua conta da tua propriedade, tudo que você comprou, tem lá ICMS, tem ISS, tem IPI, tem PIS, tem COFINS. Então, você tem uma cumulatividade de 12. Nesse modelo que nós idealizamos, é para zerar isso. O agricultor comprou, acredita e vende. Só que houve uma barberagem da CNA e da nossa entidade da Frente Parlamentar. E eu avisei, como amigo, eu tive uma reunião essa semana, estava lá o pessoal da OCB, estava o Nelson lá da OCB, ou CEPAR lá do Paraná. Falei, Nelson, eu estava dando, fora do mandato, consultoria para a OCB. Um dia eu falei a verdade para eles que a cooperativa não precisava de nenhum favor, é só seguir a regra do IVA, que ela cria uma regra isonômica comercial para todos. Não precisa. E eles tinham feito um estudo com base em advogados que ia acabar com as cooperativas do Brasil. Eu falei, esse é um engano. A principal criação do IVA na França, como ter um imposto que seja neutro entre as transações comerciais entre empresa com empresa, B2B, PJ com PJ. Esse é o grande problema, que não tenha incentivo fiscal, que não tenha sonegação, que não tenha inadimplência, que não tenha planejamento fiscal, que não tenha sacanagem, porque uma economia de mercado liberal, ela pressupõe uma regra clara, transparente, totalmente transparente. Senão a economia não flui. Um sobrevive e a maioria se lasca, como aqui. Quantas milhares de empresas morrem por ano no Brasil no meio dessa sacanagem toda? Porque quantas sobem? Ah, mas o meu setor está crescendo.
Falei, olha, cara pálida, há 10 anos a economia brasileira está em zero, zero. O crescimento de 2014 a 2023 é zero. Pode fazer a conta. Pode fazer a conta. Puxa os anos ruins, os anos bons, e faz a conta. A estatística dá zero. Nós estamos há 10 anos no mesmo lugar. E nos últimos 40 anos, a 2% ao ano, enquanto que a China, em 81, disparou a 6, 7, 8, 9, 10. E nós, até o ano de 80, crescemos a 6, 7% ao ano e caímos, como caímos de um precipício. Então, a China, que estava lá embaixo, em 80 ele faz a inflexão, que vinha planejando a China 2 décadas antes, aí ele começa a evoluir e nós começamos a cair. É incrível o troço. É uma loucura. E o nosso problema foi essa concentração da riqueza num sistema tributário manipulável, totalmente manipulável para os grandes setores da economia, né, que acabaram assenhorando desse tributo. O nego fala, o Congresso é caro, sim. Só que só de o Congresso brasileiro custa 10 bilhões pagando os aposentados, que quase metade é aposentado lá, porque o Brasil não tem separação do executivo, legislativo e judiciário do ativo e inativo, que no mundo inteiro é separado, né? Não entra na contabilidade. 10 bilhões por ano. Só de renúncias fiscais, 700 bilhões. De inadimplência, 300 bilhões. E mais custo burocrático, 200 bilhões. E mais de 800 bilhões de sonegação. Quem que está espoliando o país aí? É? Já tinham visto essa reflexão? Não, né? Então, o angu de caroço é muito mais complicado do que imagina. Eu nunca bato, estou batendo aqui, que é um grupo fechado, estamos em 15 aqui, né? Isso aqui eu não falo de público, senão os empresários saem de pau em cima da gente. Mas a verdade é essa. A verdade é essa. Né, Garibaldi? A verdade é essa. Não tem nada a ver com as outras coisas. Salário, setor público, não há problema. Paga imposto de renda e paga previdência de 14%, 15%. E paga 27,5% de imposto de renda. Né? Nós todos pagamos. Bom, deixa eu voltar ao IVA. Então, como é que vai funcionar o IVA? Mas as alíquotas foram reduzidas para educação, saúde, alimentação, transporte, habitação. Ok, isso faz parte do processo de discussão. O ideal era ter um IVA de alíquota única. Como não conseguimos, os setores que são chamados essenciais, que no mundo inteiro têm alíquotas baixas, aqui também acabaram tendo alíquotas menores. A educação e a saúde, 60% de redução. Medicamentos, 60%. Alimentação, 0 e 60% de redução. Então, você vai ter alíquota zero, uma gama de produtos, de bens e serviços, alíquota de 10,5%, né, com 60% de redução, e umas outras intermediárias ali, porque alguns ajeitam, por exemplo, a construção civil está com 40% de redução. Eles querem 60%. Mas não é melhor você usar o cashback que está na lei, eu que trouxe o cashback para a lei também. Eu trouxe a cobrança eletrônica, o crédito financeiro não mais escritural, a eliminação de toda a burocracia e a devolução do imposto personalizado para baixa renda. Você tem hoje no Brasil um cadastro de pobre, né, que é o Cadastro Único Nacional. Então, nesse cadastro, você pode fazer a devolutiva dos impostos cobrados dele, pode devolver 50%, 70%, até 100%, porque não tem cabimento você cobrar muito, né? Como hoje você cobra mais de 50% de impostos das famílias que ganham até 2 salários mínimos. E aqueles que ganham acima de 30 salários mínimos é 29%, né, de impostos, direto e indireto. Mesmo pagando imposto de renda, mesmo pagando previdência. Aí eu destaco os servidores públicos de salários altos pagam mais do que a média dessas rendas nacionais, porque eles pagam o INSS básico, né? Entendeu? O que eu quero dizer para vocês que esta reforma é uma revolução da economia de mercado liberal brasileira. Ela põe um freio de arrumação nessa estrutura perversa
de apropriação dos impostos, da inadimplência, da sonegação, né? E das benesses. Né? Os incentivos fiscais são verdadeiras benesses, são manás que são dados. Quando você reduz a alíquota de um produto, está reduzindo para o consumidor. Mesmo que você esteja reduzindo esse preço da cesta básica até para o rico, não tem importância. Né? O ideal era devolver pelo cashback. Você cobra todo mundo 25% de alíquota. Por que a alíquota brasileira é uma das maiores do mundo? Porque nós temos 75% da arrecadação no consumo. Os Estados Unidos, só 40% da arrecadação. A OCDE é um pouco maior, tem 60%. Por isso que as alíquotas europeias são maiores do consumo e por isso que os Estados Unidos é onde a crise chega por último e a crise sai primeiro, acaba primeiro. Do ponto de vista tributário, eles são socialistas. Eles cobram mesmo o imposto de renda. Eles cobram o imposto patrimonial. E nós não, cobramos do povo. Cobramos de todo mundo, de todas as famílias brasileiras, está cobrado esse imposto todo dia, toda hora, o tempo todo, né, nos últimos 50 anos. Então, qual o objetivo do IVA? Tem nada a ver com Lula, tem a ver com o Brasil. Graças a Deus que o atual governo, através do Haddad, que nomeou o API, eles apoiaram, né? Eles apoiaram o projeto nosso do Congresso. O projeto é inteirinho do Congresso. Um projeto era do Baleia e outro é meu. Claro que o CECIF estava por trás do projeto do Baleia. E o meu projeto é nosso, é da casa, é um compilado dos últimos 50 anos da Câmara dos Deputados, que estudos que eu fiz, o Benito, quantas vezes participamos de reforma tributária na casa, desde os tempos da Constituinte, que você estava lá, né? Do tempo do Mussa Demes, do tempo do Dirceu Verdade, Guimarães, né? De todos esses. Então, um projeto que era uma ideia do IVA. O IVA é um imposto benigno. Ele é uma regra de negócio que normatiza a economia brasileira. Então, é o que eu estou defendendo. Ele é bom para todos, ele é bom para diminuir o custo de produção, melhora o desempenho da empresa, melhora a empregabilidade, né? Ele melhora o salário dos trabalhadores, melhora o poder de compra dos trabalhadores e, ao aumentar o emprego, as famílias terão mais poder aquisitivo, criando um novo círculo virtuoso da economia de renda-consumo interno, porque no setor externo nós estamos indo muito bem, desde a Lei Candir, que fui eu que fiz também, tinha esquecido de falar, eu que fiz a Lei Candir. O Candir virou ministro, eu estava relatando um projeto dele e eu que relatei a lei do ICMS e eu que coloquei lá a desoneração da exportação. E do Simples, né? Então a gente está nesse métier aí há quase 40 anos defendendo essa ideia. Então agora chegou a hora. Os governadores, a maioria apoiaram, a maioria dos empresários, a maioria dos trabalhadores. Eu tenho comigo em apoio todas as entidades sindicais de auditores do Brasil estão apoiando e através dele todas as centrais sindicais estão apoiando a reforma tributária, né? Então, eu acho que o projeto é esse. Tem divergência? Tem, como tudo na vida. Teve um problema agora da aprovação de dezembro e agora. O mesmo erro que o PT e o Lula cometeu no Plano Real, votaram contra, se posicionaram contra. E eu avisei o Mercadante, o Genuíno, na época, que eu era vice-líder do Fernando Henrique. Falei, vocês estão cometendo um crime contra o Brasil. O Plano Real, mas é político. Eu falei, claro que toda ação que você faz que tem repercussão boa é política, né? E agora o PL e o Bolsonaro estão cometendo um erro maior, tão grande quanto o do Lula, de ter votado contra e ser contra e falar mal do projeto, né? É um erro, é um erro político que tem custo no futuro, porque o projeto ele é benigno. Vai dar errado. Como que vai dar errado se o Brasil tem o pior sistema do mundo? Qualquer alteração de simplificação que você fizer é infinitamente melhor do que essa porcaria, que essa esbórnia que o Brasil tem, né? Essa fraude da economia de mercado. Então, é o que eu tenho a dizer para vocês inicialmente. Ô Benito, você é o primeiro a fazer pergunta. Por favor, levantem a mão quem quiser fazer pergunta, viu? Boa noite, Raul, e boa noite a todos que nos ouvem aqui nessa reunião.
que é realmente uma reunião extremamente importante. Acho que no Brasil, poucas reuniões importantes como essa estão acontecendo agora no Brasil. Isso aí eu queria definir um pouco todo esse seu trabalho, a sua honestidade intelectual, sobretudo, mas numa palavra simples, que é a perseverança. Você perseverou nesse projeto de Brasil, que não é um projeto tributário, isso é um projeto de Brasil. Agora, Raul, me preocupa uma coisa, é o seguinte, é a calibragem da carga tributária. Eu sei de todas as suas preocupações, as nossas, mas você foi secretário da Fazenda, eu fui também. Inclusive, aqui em Camaçari, eu fui secretário de Finanças quando estava implantando o polo petroquímico aqui do Nordeste. Enfim, mas eu penso, a calibragem dessa carga que me preocupa um pouco, não pela estrutura do projeto, mas pelo agente que vai assinar. Pelo agente que vai assinar essas instruções normativas, esses decretos, portarias, as leis, enfim. E o próprio Congresso Nacional, a regulamentação. Então, você calibrar. Hoje eu vi uma matéria no Estado de São Paulo, que eu realmente estou checando ainda, não sei se você viu, que a economia brasileira vai crescer 25% com o projeto de reforma. Depois eu fui ler um pouco, não diz nada como é e por que é que eles falaram isso. Mas, de qualquer maneira, a calibragem da carga é que eu estou sentindo que está realmente. Estou preocupado. Mas eu posso explicar isso para você. Obrigado, Benito, querido amigo, e muito obrigado pelo teu depoimento. Eu realmente fico muito honrado, né, dessa tua colocação. E dizer assim, a 293, que nós votamos em 2018, em dezembro, é a mãe da PEC 45 da 110. Foi dela que saiu o crédito financeiro, o IVA único nacional, só que lá o meu IVA era estadual nacional. Eu não dava canja para a União, eu ia dar uma parcela para a União. Entendeu? Era um IVA único e o cashback já estava lá e a cobrança eletrônica do modelo Boab. Segundo, dos estudos que eu tenho feito, quanto do PIB é o consumo das famílias? O IBGE calcula a POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, 65% em média, oscila um ponto para cima, um ponto para baixo, é o consumo das famílias. 35% é investimento fixo e o consumo de governo, que não é tributável, né? A saúde pública, a educação pública, são atividades, né, que são feitas pelo governo, que não é base tributária. A carga tributária do ISS, ICMS, do IPI, do PIS/COFINS é em cima de 65% do PIB em todos os bens e serviços da economia, uns mais, outros menos. Hoje nós temos mais de 400 alíquotas municipais, estaduais, federais, e temos ativos aí 35 mil normas tributárias. Então, se é 65% e arrecada 13%, né, quer dizer que eu preciso de 13 menos 65, aplico na diferença, é 25. Então, a alíquota modal é 25 para dar os mesmos 13 do PIB. Então, eu preciso de 13% do PIB para substituir a mesma arrecadação. O governo chegou a 26,5% com as exceções. Porque da economia de mercado, no começo eu pegava os SKUs do setor atacadista, 70 mil SKU, mas não sei o quê, tinha 100 mil SKU, que é aquelas unidades dos estoques que tem do que eles vendem. Aí, agora, recentemente, há uns 6 meses atrás, eu conheci o pessoal da Amazon, me procurou. Aí eu falei, quantos itens e subitens tem a Amazon em venda no Brasil? 1 milhão. Desde uma vassoura até um avião eles têm, né, na Amazon. E nos Estados Unidos, 3, 4 milhões de itens e subitens. Então, se nós temos 1 milhão de itens tributáveis, de bens e serviços, que aí envolve tudo, educação, saúde, água, luz, telefone, combustível, produção, se você reduz a alíquota de 100 mil itens, você tem que realocar a carga em 900 mil itens. É muito simples isso, né, de entender. Então, a alíquota ela pode ir a 26,5% até 27%, dependendo da desoneração. Só o setor de carnes, que foi desonerado na última hora ali, então eu preciso arrecadar 13%, e para arrecadar 13% na massa de consumo das famílias, eu preciso de alíquota de 25%. Só que essa alíquota de 25% hoje, ela é 40% cobrada, porque
Viu, Benito, viu, pessoal? Nós temos que cobrar. Hoje, o ISS, ICMS, IPI e PIS/COFINS tem 6,5% que estão dentro dos preços, vai para 19,5%. 19,5% diminui de 65% e aplica, vai dar 41%, que é a alíquota modal hoje cobrada dos consumidores. Mas nem todo incentivo, às vezes a empresa tira do preço. Pode tirar um pouquinho, 40% de alíquota, entendeu? 39%, que é um absurdo de alíquota que é cobrado. Hoje é cobrado esta alíquota. Só o fato de eliminar essas gorduras, que eu chamo de gorduras trans, da guerra fiscal, da renúncia fiscal, 3,5%, inadimplência, 2%, burocracia, 1%, e mais. Hoje você tem um PIB de 10, esse ano deve fechar em 11 trilhões o PIB de 2024. Você tem um PIB de 2,5 trilhões não contabilizados, onde nós deixamos de arrecadar 800 bilhões. Quer dizer, você pode ampliar a arrecadação sem aumentar 1 centavo de imposto para ninguém. Só, por exemplo, a minha estimativa é que alcance mais da metade disso aí, porque nós vamos fazer cada empresa, para ter o seu crédito de volta na mecânica, ele tem que ter a nota fiscal e ele pagar o imposto. Ele fica depositado nas nuvens na conta dele. Na hora que ele vendeu e o outro da frente pagou o imposto, ele recebe o dele de volta e a nota da baixa. E no final, o consumidor final, pessoa física, CPF, ele vai estar sendo estimulado pelo cashback, para devolução da baixa renda, e para sorteios diários de milhares de prêmios o ano todo. Então, nós vamos fazer uma amarração completa, porque se você tem uma coisa que o brasileiro gosta, é fazer ele está tirando nota fiscal, ele vai concorrer a um prêmio de 100 mil, de 1 milhão todo dia, ele vai tirar mesmo essa nota fiscal. Até no botequinho. Um dos erros que eu estava falando, Rui, que a comissão, que o grupo da agricultura negociou com a Fazenda e não me chamou, foi fazer com que até 3.600 o agricultor vai ter um crédito presumido. Ora, cara pálida, é claro que esse crédito presumido vai ser menor daquilo que ele tem a receber. Aí a OCEPAR falou, mas Raul, nós vamos ter que pagar esse crédito para o agricultor. Ixi, complicou mais ainda, nem sabia desse detalhe, entendeu? Então, o agricultor vendeu 1 milhão de soja para a cooperativa. E nesse 1 milhão, digamos que o crédito presumido, o governo, em vez de dar lá digamos, o agricultor deve dar uns 15% de alíquota modal, até um pouco mais, ele vai dar 10% só. Claro que se tem um crédito presumido e não a nota efetiva, o certo, o correto, eu falei para eles, né, que eu podia ter feito para vocês lá, se vocês tivessem me ouvido, é fazer com que todo agricultor ele possa ser um caráter de pessoa jurídica, sem ser pessoa jurídica, como já existe no Estado de São Paulo. Tem alguém de São Paulo aqui? No Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo, o agricultor é considerado PJ sem ser PJ. E ele tem Luiz Antônio Nogueira de São Paulo. E ele tem o direito ao crédito, Luiz Antônio. Ele tem direito ao crédito. Esse é o pulo do gato. Então, eu crio um regime jurídico que o produtor rural, 5 milhões de proprietários rurais, eles tenham a mesma característica da pessoa jurídica, porque se ele não pode ser pessoa jurídica, ele não tem os benefícios do imposto de renda, né? Que nós temos. Eu também sou produtor rural. Então, nós queremos continuar pagando o imposto de renda daquela maneira que nós pagamos hoje. Bom, eu acho que ficou claro isso, essa explicação, de que a alíquota não será maior do que esta. Até colocar uma alíquota máxima de 26,5%. Eu acho que nem precisa, porque o primeiro ano de funcionamento desse modelo, Rui, vai ser 2,27% a parte federal. E a parte estadual vai entrar em vigor ano a ano, gradativamente, até 2032. Até nisso, eu começo a trabalhar agora em agosto, vou reunir vários deputados e entidades para antecipar a vigência estadual. Porque os governadores, sabe, eu fui vereador, fui prefeito, fui secretário da Fazenda, quando a gente está do lado de cá da atividade pública, você está puxando a brasa para o Estado e para o município. Então, agora eu quero saber da conciliação total. Os governadores querem refinanciar a dívida, querem receber, né,
diferenças da Lei Candir, querem securitizar os seus recebíveis e não querem contribuir com a antecipação da vigência da reforma tributária. Então, eles que estão atrapalhando. Imagina, em 2032, eu vou estar com 82 anos, nem sei se vou estar aqui para ver a criança tá andando na rua aí, né? Não é isso, Garibaldi? O Garibaldi, faz a pergunta a você primeiro, que a minha é muito específica por enquanto. Geralmente eu não tenho pergunta, né? Eu faço considerações, né, Rui? Como eu falo para você. Mas, inicialmente, a gente tem que parabenizar sempre, né, o Raul, né? Porque a gente acompanha, né, toda a trajetória dele, né? Importantíssimo e tal, né? Agora, para mim, eu acho que isso é aquecimento ainda. O jogo vai começar. E veja só, o jogo já começou. Por quê? Porque a mídia está desgastando o Haddad, que é quem vai ter que encaminhar a mensagem para o Congresso Nacional sobre o imposto de renda. E veja só, como eu sempre falo aqui para o nosso grupo, que a elite brasileira ela é competentíssima e tem várias razões. Uma das razões é que ela age por antecipação, né? Espetacular, mas isso aí não tem como questionar. Então, o desgaste da mídia hoje que está aí, que eu estou vendo, é em função dessa segunda parte, que eu acho, particularmente, não vejo chance de aprovação. É tanto que o presidente do Senado já devolveu alguma coisa lá para o governo, né, que chegou lá e tal, né? Não sei se foi um teste que foi feito, né, mas já devolveu. Né? Gariba, tem... Para por aqui. Deixa o Raul fazer um comentário. Então, Garibaldi, nós já discutimos isso várias vezes, inclusive lá no nosso grupo e na outra live. A sua concepção do modelo, né, que é premeditado. Eu não acredito na premeditação, eu acredito na tomada do poder, né, pelos grupos econômicos através das facilidades que a legislação permite. Então, a legislação tributária brasileira permissiva, ao longo dos anos, por um erro nosso, né? Não precisou nem da KGB, nem da trilateral, nem do Consenso de Washington, para tirar o ímpeto do crescimento brasileiro. Que até 1980 nós bombamos em todos os governos, não só no governo militar. No período de Juscelino foi o que mais cresceu da história, né? Era 7 e pouco % ao ano de crescimento econômico. Então, o Brasil já vinha crescendo. A década de 80 foi perdida e a década de 10 a 20 foi perdida. Então, nesses 40 anos, temos 2 décadas perdidas. O erro é um erro que, mesmo a academia brasileira, de onde saem as ideias, né, não admite da maneira que eu coloco. O erro é estrutural tributário. Você não pode ter um sistema de formação de preço relativo, e isso não é macroeconomia, isso é microeconomia, quando você forma os preços relativos de cada produto, cada bem, cada serviço, ele envolve, né, a empresa, o capital aplicado, a mão de obra, né, a logística, a margem de lucro, o agregado e o imposto. Então, nesse processo, houve um grande erro. E, na medida que foi passando os anos, eu fui secretário 2 vezes. Na década de 80, eu tinha um programa industrial, chamava PROIN, eu dava 25% do investimento fixo em incentivo fiscal. Quando eu voltei 20 anos depois, as empresas queriam 100%. Então, o apetite empresarial pela flacidez da legislação, ele foi se avolumando. E você está correto. A Tânia Bacelar, quando nós fomos secretário da Fazenda em 1987 e 90, foi secretária do Arraiz, ela já nos ensinava que os projetos de investimento industrial do Nordeste, as empresas iam como ave migratória. Elas iam, comiam tudo que tinham que comer e voltavam, e depois mudavam de estado, e voltavam para outro estado. É o que aconteceu nos últimos 30 anos, em todos os estados do Sul, do Norte, Centro-Oeste, todos começaram a dar incentivo fiscal, e aí o jogo anulou. Eu havia tantas vezes que a reforma tributária não saía, desde 88, porque o Constituinte de 88, o Benito foi nós, os estados e município, com o apoio do Benito e de todos os líderes que tinham sido secretário de Estado, municipal, que eram locais, tiramos da União 15% do imposto de renda,
25% do IPI, tomamos os impostos únicos e passamos para a arrecadação estadual. Naquela oportunidade, nós demos uma mordida grande. Nós passamos a ser dono. Hoje, os estados e municípios são donos de 50% do imposto de renda e 60% do IPI. E lá na época nós tínhamos tomado da União a tributação de energia, combustível, telecomunicações, transporte e minerais. Então, essa guerra federativa, ela aconteceu. Aí a União Federal criou os monstros. Que monstro que ela criou? O PIS, COFINS, CSL, IOF, CPMF. Foi criando esse monte de bobagem. E a carga tributária saiu de 33% na Constituinte para 33%. Ela subiu 10 pontos, quando não deveria ter subido. Claro, se você tem 23, 25 de arrecadação, você comprime as despesas nesse patamar. Tá? Então, mas não conseguimos isso. Com isso, com o aumento da carga tributária, com o aumento dos incentivos, essa carga tributária de 33 é 43. Então, aí que o Brasil se deu mal. Isso foi acontecendo. E com a complexidade do sistema, a flacidez do sistema, além da inadimplência, né? Além do planejamento fiscal, da elisão, do descaminho, da evasão, que eu até coloquei no grupo o significado de evasão e elisão, para vocês darem uma olhada, né? A elisão é o planejamento, é dentro da lei. Né? Os bonitinhos têm 7 trilhões e meio, 8 trilhões que discute administrativamente e na justiça se paga ou não paga esses 8 trilhões de impostos. Né? E a dívida ativa é outro capítulo, e a sonegação é outro capítulo. E o incentivo fiscal é outro capítulo. Então, jamais poderia... O Brasil é o último país do mundo que tem dado incentivo fiscal pelo imposto. Os países dão incentivo às empresas pelo orçamento, porque é doído, né? Você não consegue dar um incentivo pelo orçamento. Você tem que ter dinheiro do teu orçamento, tirar da educação, saúde para dar para a empresa. Aí que o bicho pega e o político, ninguém consegue isso, né? Então, foi o que o mundo fez. Não é impedido de dar. Mesmo assim, nós criamos 2 fundos. Um fundo de equalização de perdas, um fundo de desenvolvimento regional e o fundo amazônico, que tem um custo de 20 a 30 bilhões por ano, que é o preço a pagar por eles manterem a Amazônia. O estado da Amazônia tem 95% intacto até hoje. O estado da Amazônia. Não estou falando do bioma amazônico, né? Porque senão ele realmente está protegido. E a minha ideia, Rui e pessoal, Benito, é fazer um projeto para a Zona Franca. Mesmo não sendo amazônida, eu quero fazer um projeto. Estou fazendo esse projeto para ele, já tenho falado, para o mundo. Quer dizer, quem que tem que sustentar a Zona Franca? O mundo. A Europa, que fica de papo furado, né, com questões ambientais, que nós temos até hoje 60% das florestas nativas intactas. Né? Então, eu digo assim, pode ter complô, pode ter. Mas o capital ele é uma coisa terrível. Né? Um dia você está rico, outro dia você está pobre. Né? Os grupos sobem, os grupos descem. Eu já vi, né? Pai rico, filho padeiro e neto carroceiro. Né? É assim? O capital, meu filho. Eu vejo Móveis Simo, Fugante em Londrina, quantas HM, Bamerindos, né? O teu lá, o Banco Nacional lá da Bahia, foi vendido por R$1. Banco Econômico. É o econômico. Então, meu filho, isso, o que eu falo assim, até o setor produtivo, cara, que eu aprendi, ele é um patrimônio nacional. Todas as empresas é um patrimônio nacional. Então, se ela está funcionando, que ela funcione bem, que produza bem e que não manipule o produto. Né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar das mãos da empresa aquilo que ele fez durante 50 anos, ficar com imposto lá dentro. Nunca mais a empresa vai ficar com o dinheiro do imposto. Ele pode sonegar, ele pode ser pego. E nós vamos endurecer a legislação como a legislação americana e europeia. Então, outra coisa, os estados e municípios da União não vão ficar com o dinheiro do imposto antes da partilha. Ele vai ficar no sistema fazendo o débito e crédito. Então, nós vamos tirar toda a manipulação política. Nunca mais o político, o governador, o prefeito, o presidente da República, o ministro da Fazenda, o secretário da Fazenda, recebeu o empresário
que 90% das visitas lá para ele conceder um incentivo fiscal, uma prorrogação do pagamento do imposto que ele já pagou, fazer um refis, né? Fazer um substituto tributário, fazer um crédito presumido, um crédito ficto. Então, isso vai acabar. Claro, tem data marcada. Um abraço, Benito. O Vinícius, você e depois o Tiago, tá bom? Muito obrigado, doutor Rui. Obrigado ao doutor Benito por ter participado. Gostaria de lhe fazer uma pergunta, professor Raul. O seguinte, a situação atual da economia do nosso país, isso é uma percepção minha, eu acredito que existam pessoas que compartilhem dessa opinião. Eu, pelo menos, percebo os seguintes focos de interesse que parecem ter prioridade na vida econômica do nosso país. O primeiro é o mercado financeiro especulativo e o segundo é relativo à legislação excessiva, vamos dizer assim. Você tem trava para tudo que é coisa e que dificulta a execução dos empreendimentos e da produção e da inovação aqui no Brasil, né? Então, esses dois focos aí que têm sido privilegiados ao longo da história na economia do nosso país, eles desfavorecem, sem dúvida, o investimento em produção e inovação. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, professor Raul, o seguinte: da sua posição, da sua experiência de vida, de toda a sua perseverança que você empregou no desenvolvimento aí do tema reforma tributária e o que está sendo conseguido agora, qual seria a estratégia de mobilização capilar? Ou seja, nós aqui, como técnicos, como professores, como profissionais liberais, qual é a estratégia de mobilização capilar que você sugere para que a gente possa criar um movimento que mude as prioridades do sistema econômico da vida nacional em favor de inovação e produção? Então, como tema, né, que o meu tema é a estruturação tributária da base do consumo nesse momento. E ela está resolvida, mexe um pouquinho mais lá no Senado, não tem importância, vai acabar sendo aprovada. E, em seguida, vem para a Câmara, vota novamente e vai à sanção. Encerrada essa etapa, que ela está mais fácil, a gente vai ter que continuar a luta. Uma revisão, daqui 5 anos tem uma revisão, e eu quero, já em seguida, ainda este ano, entrar com novos projetos de lei complementar para tentar buscar o purismo da legislação. Então, aquilo que nós não alcançamos no PLP, na legislação complementar, eu abro uma nova discussão, e aí vamos, sim, precisar da mobilização, a antecipação da vigência do IBS estadual, né? Mostrar que o cashback é melhor que a redução das alíquotas, atinge mais a satisfação da pobreza, né? Então, os grupos de pressão ainda de setores têm a memória, a cultura do velho modelo, estão olhando no retrovisor. E o que eu estou mostrando é que tem que olhar pelo para-brisa, para frente. Então, haverá muito espaço, e a gente vai estar no grupo encaminhando isso para poder obter aí um entendimento. Como o Benito confirmou, são 40 anos de pregação, né, para esse modelo. 40 anos. Porque, eu posso dizer, o ICMS, o IPI e o COFINS é um tipo de IVA. É um tipo de IVA, assim, bem vagabundo, né? Mas é um IVA, ele é um débito e crédito. Que o problema foi a legislação estadual municipal e a própria federal que se tornou flácida, né? Ela sofreu ação de setores econômicos que acabaram interferindo, né, na pureza do IVA. O IVA tem que ser débito e crédito, neutra a cadeia produtiva, não pode ter um benefício fiscal, não pode ter um incentivo fiscal. Se você quiser dar, você dá no produto. Você não quer cobrar nada de arroz, feijão, computador, você tem que dar no produto, não para o produtor, não para o comerciante intermediário. Você tem que dar lá no preço final, né? É essa a visão que eu tenho. Mas vamos em frente. Quem é o próximo? O Nelson, então. Bom, Raul, mais para parabenizar você, o seu trabalho, eu acho muito sério, um político sério que você é, muito bom. Eu queria só fazer uma pergunta, que eu me considero um leigo completo desse assunto. Mas quando eu fui produtor de batata, lá em Goiás, por acaso, lá
no Caiatá, o preço da batata que eu conseguia vender, era, eu li por R$ 10, 10 mil cruzeiros naquela época, era mais uns 40 e tantos anos atrás. E o ICMS era Já era 17 já naquela época. Era 17%, tinha 2% de fundo rural e 15% de ICMS, uma coisa assim. Só que o Estado punha uma pauta, você ia pagar, eles, por exemplo, eu vendia batata por 10, eles me cobravam 17 sobre 27, que era o preço que eles punham artificialmente. Sim. E que não tem nada a ver, e eu me espantei com isso, porque o agricultor, como não era uma empresa, o Delfim pôs na lei que supunha-se que, no mínimo, o custo de produção era 20%. Então, você tinha o direito de calcular tirando 20% da venda, mas nem isso o Estado permitia. Então, traduzindo em miúdo, eu ia vender uma coisa com prejuízo, que eu já estava produzindo com prejuízo naquela época. Para ter uma ideia, o Paraná vendia batata R$3 o saco, eu gastava 3 para colher. E aí não consegui vender a 10, fiz um grande esforço de... Aí o sangue árabe funcionou, vendi bem, tudo, mas dava prejuízo. Então eu fico pensando se nesse sistema novo tem chance do indivíduo vender com prejuízo e ainda ter que pagar imposto. Não, Abud, acho que não. A ideia é ele não pagar nada. Né? O trânsito da produção dele é só trânsito ali. Né? Nenhum elo da cadeia, nenhum agricultor pagar o imposto, né? Ao contrário, ele só vai pagar das compras dele, como já paga hoje. O que ele comprou, já paga hoje, só que ele não recebe de volta. Ele fica retido e cumulativamente na cadeia produtiva. Então, esse modelo, do ponto de vista para o produtor rural, industrial, atacadista, comerciante, varejista, prestador de serviço, é uma desoneração total, porque não é ele que paga. Hoje, o modelo é a empresa que tem que fazer esse procedimento. Nos últimos anos, foi mudado para que o agricultor, né, que é não contribuinte, ele não pagasse. Sim, o elo seguinte. Só que ele não recebe os créditos das suas aquisições. Quer dizer, digamos que se você o Delfim inventou 20%, né? Eu conheço aqui a região, é 50%, 40%, 50% que você gasta para produzir, né? Sem considerar o valor, a questão da terra e outras questões, né? Então, se você gasta 50% para produzir, se o imposto, digamos, é 20%, você vai ter 10% retido. Hoje você tem 12%. Aliás, a conta certinha é 12%, entre ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, todos os tributos, dá 12%. Ele está retido. Então, o que vai acontecer de benigno se eu conseguir mudar essa regra do crédito presumido ali? Se ele virar mesmo um contribuinte, né, com nota fiscal e recebe o que ele pagou. Nós vamos deslocar para o setor rural mais de 100 bilhões por ano, porque a produção rural está dando 1 trilhão, né? 10% do PIB. Cresceu. Grande parte vai para a exportação. E hoje, quem que se beneficia desse imposto? O exportador. Só que, por sua vez, os estados não pagam. O Paraná tem mais de 10 bilhões atrasado aí há 10 anos, que ele não devolve os impostos, devolve um pouquinho, cria dificuldade, vende facilidade. O Brasil inteiro. Dizem que tem 200 bilhões de atrasado de crédito de ICMS que não foram pagos. Né? Então, esse sistema matou a economia de mercado brasileira. Se foi voluntário ou não foi voluntário, acabou acontecendo. Né? Ele foi um desastre total para todos os negócios do Brasil. Então, lá atrás ajudou a matar você. Né? Você podia ter, se você tem um pouco de lucro, você não tinha continuado, teus filhos, todo mundo. Então, o que nós temos que ter é um ambiente de negócio limpo, isento, e diminuir esses juros. Né? Quer dizer, alguém falou do sistema financeiro, eles são os donos do poder, né? Redução. E nesse modelo eles não vão ter vantagem, porque nós não queremos pagar nada para eles por transitar a cobrança do imposto, nós vamos usar o DREX. O PIX, pode usar o PIX, que não tem custo nenhum, e podemos usar o DREX também, né? Que vai ser uma nova ferramenta tecnológica de garantia. O DREX vai ser um smart contract. Né? Eu vendo o carro para você,
né? Eu não entrego o carro para você enquanto você não me pagar e eu não assinar isso, entendeu? Quando a gente fizer isso virtualmente, né, um smart contract, você recebe o carro, eu recebo o dinheiro no ato contínuo. Estamos livres. Então, isso vai melhorar o ambiente de negócio. O IVA vai melhorar o ambiente de negócio. Eu não tenho mais que negociar. Eu empresa Raul, você, empresa Abud, eu não tenho que preocupar com o imposto entre nós dois. É uma coisa à parte. E a hora que eu for pagar, o imposto está lá. O teu preço é 100 mais o imposto. Então, vai pagar esse valor e vai se creditar aquilo que você tem que creditar. Então, você fica zerado, você não paga nenhum imposto. Aí, depois, você vai ter que ver com os outros impostos, imposto de renda, né? Outras coisas. Mas esse está zerado. Vai ficar zeradinho. O Nilceu quer fazer uma pergunta. Bom, parabéns, professor Raul. Como o Salim falou, eu também sou super zero à esquerda nesse assunto, a minha área é totalmente diferente. Mas é uma curiosidade que eu tenho para você, talvez o Pellini também, que é da área de economia. Por que o Brasil continua sendo chamado de país emergente? Foi um adjetivo que você falou no começo, e que antigamente chamava país subdesenvolvido ou país em desenvolvimento. Por que a gente ainda tem essa pecha, com tanto que se produz hoje, comparativamente a 50 anos atrás, quando eu entrei na IAPAR, só na agricultura, né, o tanto que a coisa evoluiu? É uma curiosidade. O problema que a gente tem que resolver é tirar o Estado e os impostos das costas do setor produtivo. O uso da tecnologia, ela faz o mundo evoluir. Em 10 mil anos de história registrada da humanidade, a única coisa que muda é a tecnologia. O ser humano é o mesmo, né? Desde o Moisés, lá desde Adão e Eva, o ser humano do bem, o Caim matou Abel, etc. O ser humano é o mesmo, do bem e do mal. O que você tem? A tecnologia, né? Os setores empresariais estão com tecnologia evoluída, o Estado brasileiro tem tecnologia, tem a nota fiscal e tem o PIX, que é uma criação pública, né, do Banco Central, e o Drex já está sendo elogiado como a melhor tecnologia bancária do mundo. O Drex nem saiu ainda, está em fase de experimentação. Então, nós temos que colocar esse instrumento a favor do Estado brasileiro. Quanto mais tecnológico for o Estado, você tira a pessoalidade, né? Você tira... Eu, quando fui secretário da Fazenda do Álvaro, fui fiscalizar a folha. Falei, puta, traz a folha aqui que eu quero ver. Aquele tempo o computador ficou um mês para trazer uma folha dessa altura aqui. Eu falei, pô, o cara ganha 20 mil, o imposto de renda naquela época era 25, né? Devia ter 5 mil de imposto, né? Tinha 500. Eu falei, pô, tá errado, tá errado. Era uma quadrilha no recurso humano que rachava a diferença porque o Estado não recolhe o imposto de renda para a União. É receita própria do município e do Estado. Então, entendeu? Onde tem alguma gente com poder, está tendo algum problema de facilitação. Agora, você tem que usar a tecnologia para o bem, né? Para fiscalizar, para controlar. E está indo bem essa parte no Brasil, né? A tecnologia está evoluindo bastante, né? Vamos lá, que mais, gente, amiga? Eu quero fazer uma pergunta. O Raul, você falou que tem 2,5 trilhões, mais ou menos, que do PIB, quer dizer, o PIB não é de 11, é um pouco mais, é mais que isso, né? Como que isso é sabido e como que isso podia reverter com esse novo sistema? Então, essa formalização, ela está dentro do escopo, do meu entendimento, né? Alguém falou, o Benito, que vai crescer 25 em 20 anos. Não. Esse foi um estudo de Minas Gerais, que vai crescer 15% em 20 anos. Não, eu afirmo que tão logo entra o sistema, você sai da média de 2 para 6, perenemente, por 50 anos, até ficar. Aí responde o Nilson, o primeiro mundo, nós estamos no terceiro mundo, porque você pega, o PIB é grande, é o 8º, mas a renda per capita é baixíssima, quando se divide pela população, né? Nós somos, assim, a renda per capita ridícula. E os nossos indicadores econômicos e sociais são péssimos, né? Você tem uma elite, né? A, B aí, nacional, né? Uma elite mesmo, uma classe média que dá sustentação, classe média alta, aquela outra classe média está ali, tem empréstimo, tem financiamento, se vira.
E uma turma da classe média para baixo, que a maior parte da população não tem nada, né? Não é que não tem nada, tem escola, tem o SUS, né? Tem os programas sociais. Então você acaba amenizando a dor deles, né? Amenizando. Vai daqui uma coisa dali. Então, isto não é um país sério, né? Não tem seriedade. Quer dizer, as políticas públicas. Você tem hoje 40 milhões de aposentados. O Brasil está gastando só com o INSS 1 trilhão por ano. Aí você tem mais 3,5 milhões de aposentados públicos, União, Estado e Município, que deve gastar quase o mesmo tanto, da União, Estado e Município. Aí você tem 43 milhões de estudantes em escolas públicas. Você gasta 4 e pouco por cento no SUS, né, 4 e pouco por cento na educação, na segurança pública. Então, você tem, quer dizer, o dinheiro do Estado, quero dizer assim, pode ter malversação pequena, mas o grande não tem. Eu já estudei, já tentamos. Você vai, pega uma prefeitura, Estado, você vai cortar o quê? O que você quer cortar da União se você tem 1 trilhão? Já tem 10% da arrecadação da União, que ela tem 55 de 13. Então, ela tem 16 de 33, 55 de 33, 16,5, tem 17, 18%. 10% dela é o INSS. Ela já sobrou 6,5, 650 bilhões para pagar a educação, o SUS, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o Judiciário. Rapaz, é um pouco assim, até um delírio, né? Ficar achando que você vai fazer a reforma administrativa, que você vai enxugar o Estado. Você vai enxugar gelo, meu filho. Né? Não tem moleza para cortar despesa. Raul, o Vinícius quer perguntar. Oi, Vinícius, desculpe. Existiria algum meio? Eu tenho um particular interesse relativo à questão da produção e da inovação neste país, né? E aí eu gostaria de saber o seguinte do senhor, em relação à sua percepção, como é que fica contemplado nesse projeto a questão do desenvolvimento de novos produtos ou do desenvolvimento tecnológico em relação a gente sabe que existe a lei do bem nesse sentido, né? O quadro atual da lei do bem. Como é que você percebe que o quadro atual evoluiria para melhorar o desempenho de inovação tecnológica do Brasil? Bom, no IVA, no IBS-CBS, não tem como dar incentivo para a empresa, só para o produto, né? Se você quiser reduzir o imposto dos computadores, das placas solares, você vai poder fazer. Claro que vai ter que realocar esse imposto para outros produtos. A lei do bem, as outras, envolve outros tributos e fundos, né? O governo tem, além disso, ele tem lá as contribuições, né? Tem lá, a mais famosa é a contribuição para o petróleo, né? Então, a CIDES, né? Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, tem 36 contribuições. Ali tem um 0,3 do PIB de arrecadação, que é bastante, né? Cada ponto do PIB dá 100, 110 bilhões, né? Então, você tem 30 e poucos bilhões que são aplicados em alguns programas, né, do governo. É como o dinheiro do PIS, PASEP, que vai para o BNDES. Lá eles investem um pouco em tecnologia. Os estados têm no seu parte orçamentária ali também. Eles podem, mas vai ser orçamentário essa parte. Você tem o imposto de renda, você tem a contribuição previdenciária do empregador, né, para trabalhar, tem a CSL. Então, o governo tem interesse e tem mantido os programas. Né? Até quem é especialista nisso é o Lipe, né, que é um deputado de São Paulo, que é meu colega lá, muito atuante também na tributária, ele que cuida dessa frente e dos incentivos fiscais. Eu já estou na outra etapa, né? Já estou mais pensando na estruturante mesmo, né? Não dá para ficar cuidando de setor específico, que dá muito trabalho, toma muito tempo da gente, né? Entendeu? Vamos lá, gente. Que mais, Rui? O Garibaldi. Fazer uma pergunta assim. Vamos supor que
tirasse o imposto aí de um determinado produto aí. Produto X e você tira o imposto. Você que foi secretário da Fazenda 2 vezes, conhece bastante e tal. Qual é a tendência do comportamento do empresário? Ele repassa isso para o consumidor? Hoje não. Você sabe, eu vou te falar por que eu estou fazendo essa pergunta. Não, hoje não. Ele está recebendo incentivo do Estado. Todos os anos, Garibaldi, os estados estão dando 200 bilhões de incentivo, na soma de todos os estados. Uns dão mais, outros dão menos. 200 bi por ano, 2% do PIB. Então, todos os anos. O estudo que a gente tem, 80% põe no preço, deixa no preço. Muito menos de 20% ele tira do preço, mas tanto é verdade que eu estou falando que a Receita Federal, de um ano e meio para cá, começou a autuar às empresas o incentivo do ICM. Ele diz que é um subsídio e que é lucro. Ele está metendo imposto de renda, ele está metendo CSL e PIS/COFINS, está metendo 45% nesses incentivos fiscais. Então, por quê? Porque ele considera que aumentou a margem dele, né? Virou a margem de ganho da empresa. Viu, Raul? Veja só, quando o Carneiro fez a reforma do Estado do Paraná, o Paulo Carneiro, secretário da Agricultura, eu fui pelo IAPA aqui, algumas reuniões aí em Curitiba. Aí tinha pessoal de outras secretarias também, fazendo planejamento e tal. Eu fiz essa pergunta para um técnico lá, não me lembro se da Fazenda, do planejamento, acho que da Fazenda. Eu fiz essa pergunta, ele falou para mim assim, não repassa, ele se apropria. Essa foi a... Não, é o contrário, ele mantém no preço e apropria, quer dizer... Sim, ele se apropria. Ele apropria, o consumidor paga para que ele fique o dinheiro no caixa. Agora, veja só, olha o que acontece aqui em casa. Aqui em casa eu não brigo com minha mulher. Agora, no supermercado, a gente quebra o pau. Sabe por quê? Porque eu vou com o carrinho e vou pegando as coisas e jogando no carrinho. Aí ela para, né? E eu sou o motorista do carrinho ali, né? E aí ela fica 5 minutos olhando uma caixa. Depois de 5 minutos, ela diz: olha, essa caixa era 120 gramas, agora vem 100, mas está do mesmo tamanho. E o preço aumentou. Aí ela me pergunta a explicação. Eu digo: olha, mas você quer que eu explique o Brasil aqui no supermercado? Deixa eu chegar em casa. Aí eu vou na biblioteca, vou te postar alguns livros que explica, né? Aí vem de longe. Isso aí é o ethos. No curso de agronomia eu não aprendi isso. Isso está em outra área. Né? É isso que está acontecendo, Raul. Você vai no supermercado, rapaz, você precisa ver. Lá em Cambé tinha um açougueiro, um amigo nosso, era 100 gramas o apelido dele. Por que era 100 gramas? Porque cada quilo ele roubava 100 gramas. Você levava só 900 gramas para casa e pagava o preço do quilo. É um frango cheio de água e gelo, né? É aquela... Mas essa esperteza não é só Brasil, né? No mundo inteiro. Só que lá dá punição, né? Aqui também, de vez em quando dá punição. Você está comprando gato por lebre, né? Mas você se lembra, Raul, que a gente se encontrava muito no calçadão e tinha lá o senhor até que já morreu, ele acho que foi piloto da Pané, tal, aí ele andava com a nota de um bolinho que ele comprou no aeroporto lá nos Estados Unidos, aí ele mostrava, o preço é tanto, o imposto é tanto, aí ele falava dos Estados Unidos, rapaz, isso aqui é um país, viu? Nós temos que fazer igual ele lá, né? Agora... esse era o Lessa. Como é que é o imposto de renda lá? Aí começou a complicação. Comecei a fazer pergunta e eu não sabia de nada, né? E o patrimônio lá, quanto que é o patrimônio? Eles têm 50% da arrecadação americana vem do imposto de renda. 50% e 10% do patrimônio. O Brasil só 25%. Para ter igual tributação americana, você tem que aumentar 150% do imposto de renda do Brasil. Pessoa física e jurídica, de 27% tem para subir a média, e tem que aumentar, dobrar o patrimônio no Brasil, o imposto. Pelo amor de Deus. É outra, porque eles tributam os maiores, e assim mesmo os ricos ficam cada vez mais ricos lá, né? Pessoal, vai acabar. Vocês querem ir para o terceiro ou vamos encerrar aqui agora? O professor Raul vai ter que acordar cedo. Não, vamos encerrar e agradecer. Olha,
Raul, muito Vamos A obrigado. agradecer. já está batendo o pé ali. Foi botar o sapato, tirou o chinelo para fazer toque, 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 toque. Brincadeira, brincadeira. Já Não, que o pessoal, Garibaldi obrigado, tem piada Raul. no mercado, Ô, Depois o Raul, muito Jefferson, obrigado. Jefferson passa a gravação. Obrigado, hein? Muito bom, abração, gente. muito bom. Alegria, alegria grande. Alegria. Obrigado. E o Rui é bom jogador de basquete, só que ele parou. A vida dele era ventoinha, corria que nem uma ventoinha. Ninguém pegava ele no contra-ataque. Fica com Deus, Rui. Um abraço, amigos. Um abraço, Um tchau. abraço. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Abraço para todo mundo. Até. Até, Um tchau, abraço para todos tchau, aí. pessoal.